Olá, meu nome é Danilo e o meu grupo é composto por mim, pelo Gustavo e pelo Tiago. E o nosso tema é a casa sustentável. Bem, casas práticas e inovadoras pretendem facilitar o dia a dia de seus moradores. Por isso, uma boa projeção, junto a uma inovação dos materiais e dos métodos de construção, é algo sem dúvida muito visado por aqueles que buscam evitar desperdício de tempo e recursos. Adotando-se técnicas mais práticas na construção, como a otimização de espaços, é possível se obter uma redução no consumo dos recursos naturais e uma diminuição na geração de resíduos. E isso é muito importante para o meio ambiente. A inovação regional, ela se direciona na incorporação de novas tecnologias, tanto na construção, tanto na nossa habitação. Isso nos poupa tempo, dinheiro e nos oferece mais comodidade. Bem, agora eu vou tratar um pouco sobre o minimalismo. O estilo de vida da sociedade está cada vez mais voltada para a praticidade. Imóveis compactos estão em crescente demanda no mercado. Segundo o Departamento de Economia e Estatística do Sindicato da Habitação de São Paulo, em setembro de 2018, os imóveis de até 45 metros quadrados lideraram as vendas na capital São Paulo. Foram aí 884 unidades vendidas e haviam 8.189 unidades à disposição. O mercado imobiliário ele tem reinventado os imóveis justamente para atender às necessidades atuais. E nesse cenário, a integração de cômodos vem ganhando força no universo da construção e da arquitetura, por propiciar uma conexão entre moradores, visitantes e a própria casa. Além disso, integrar cômodos tem sido a melhor opção para quem busca praticidade e qualidade de vida. Bem, sobre o consumo. Apesar da construção civil ser um setor com fortes resistências a mudanças, a busca por um consumo cada vez menor e mais sustentável tem se alastrado. Inovações no segmento da construção vêm permitindo cada vez mais um menor uso dos materiais, além da reciclagem de materiais já usados. Sobre os recursos naturais. A água, como todos sabem, é um recurso escasso em nosso planeta. Apenas 1% de toda a água disponível no globo é acessível para o consumo humano. Por isso, essa questão da água deve ser muito bem planejada e analisada. Deve-se saber o tanto de água que vai se gastar durante a implantação da obra e o tanto de água que será gasto mensalmente após a edificação já tiver sido construída. E algumas das medidas já existentes para a economia de água são, por exemplo, utilizar água de reuso ou águas das chuvas, essas por meio de sistemas de captação, instalar peças sanitárias que economizem água, por exemplo, bacias com caixa clopada, em casos de construções comerciais, mictórios secos, chuveiros e torneiras que tenham reguladores de vazão d'água. Além disso, é sempre muito importante verificar se o relógio d'água está em perfeito funcionamento, a fim de evitar possíveis vazamentos. E no tocante à eficiência energética, é fundamental medidas simples, como o uso de lâmpadas de LED, o uso de aparelhos modernos que tenham aquele selo de eficiência energética, uma boa arquitetura que permita um maior aproveitamento da luz natural, assim diminuindo o uso de lâmpadas, e uma arquitetura que propicie também conforto térmico, diminuindo o uso de ares condicionados e aquecedores. Além disso, a própria geração de energia renovável na residência, como é o caso dos sistemas de placas fotovoltaicas. Oi, eu sou o Gustavo e vou falar um pouco sobre sustentabilidade. A era da sustentabilidade nacionalmente já começou em maio de 2006, com o primeiro registro de uma construção do tipo. Era um prédio do antigo Banco Real, o prédio da foto. O projeto previa reduzir o uso da energia por meio do melhor aproveitamento da luz natural e obter energia com módulos fotovoltaicos. Mas mesmo quase 15 anos depois, é difícil ouvir falar de uma construção sustentável no Brasil.
apesar de sermos o quinto no mundo que mais constrói. E no Brasil, um país com todos esses cenários atuais, é inevitável a crescente necessidade de construções sustentáveis futuramente. Precisamos impor mais o conceito de sustentabilidade nas obras, pois a sustentabilidade supre a necessidade da geração atual e ainda garante a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Desconectando a edificação. Isso geralmente é feito em regiões temperadas ou frias. Varandas e vestíbulos são muito eficazes como espaços de amortecimento térmico entre portas nas camadas interna e externa da edificação. E aqui vai algumas funções das varandas e vestíbulos. 1. Proteger a porta interna do vento e a casa da corrente do ar desagradáveis. 2. Para pré-aquecer o ar que entra na casa, pois o ar nos espaços de amortecimento térmico geralmente é um meio termo entre as temperaturas internas e externas. 3. Como um mecanismo de segurança e privacidade. 4. Para evitar que o piso da entrada da casa fique muito frio. Em casas sem espaços de transições térmica, sempre que uma porta abre e o ar frio entra na casa, os pisos e as paredes ao redor da porta perdem calor. E agora, conectando a edificação. Em países com clima quente ou muito quente, as edificações precisam ser boas dissipadoras de calor. Assim como as pessoas se esticam para perder calor, as edificações também se expandem em climas quentes, ou muito quente. Nesses climas, as edificações têm grande razão entre área de superfície e volume, mas as paredes voltadas para o sol são protegidas da radiação solar direta por varandas, sacadas e beirais amplos. As plantas baixas são menos largas nas edificações feitas para dissipar calor, também promovem uma boa ventilação cruzada dos cômodos para o resfriamento, o que é mais difícil em plantas baixas com formato mais compacto. As casas em tais climas têm planta baixa com formato longo e estreito, ou um pátio interno ou um poço de luz em seu centro para maximizar a área das paredes da edificação. Segundo Enor Arthur de Souza, há muitas fontes de calor em uma edificação, como a massa quente de alguns de seus materiais em diferentes partes da casa, os tanques de água quente, os equipamentos ativos e os próprios usuários. Há também várias fontes de calor no entorno da edificação. Uma parede excessivamente envidraçada é evidentemente um pesadelo, armazenando muito calor nos dias quentes e perdendo muito calor nos dias frios, por exemplo. Um espaço muito pequeno para as pessoas que o frequentam também pode criar um problema, pois cada um de nós é uma máquina térmica pequena, mas eficaz. As edificações estão circundadas de energia disponível no próprio exterior, na forma de luz, calor, vento e sol. É possível aproveitar o clima quente de onde a edificação está situada para a captação de energia solar. A energia solar é uma fonte de energia renovável, sustentável e limpa, que é criada a partir de luz solar, ou calor do sol. Essa energia é captada quando a energia do sol é convertida em eletricidade, ou usada para aquecer o ar, água e outros líquidos. O potencial da energia solar é tão grande que se estima que se toda a energia solar fosse aproveitada, seria suficiente para gerar mais de 1.800 vezes a quantidade de energia consumida no mundo, sendo assim a principal fonte de energia residencial para o futuro. O painel solar no telhado da casa gera energia elétrica em corrente contínua. Quando a luz do sol bate nele, a energia gerada pelo painel solar passa por um inversor solar que alterna a corrente contínua para alternada e equaliza com a frequência de sua residência. Desta forma, a energia solar agora igual à da rede elétrica. Desta forma, a energia solar está agora igual à da rede elétrica. A energia sai do inversor e é conectada à rede de energia de sua casa. Normalmente, o sistema é conectado no quadro de luz. Essa energia vai sendo utilizada pelas luzes da casa, eletrodomésticos e tudo que consome energia que esteja conectado na tomada. Se não tiver sol o suficiente, o resto da energia é fornecido pela distribuidora de energia. Se a casa gerar mais energia solar do que está consumindo, naquele momento, a energia extra vai para a rede da distribuidora e gera um crédito de energia. Esse crédito tem 60 meses de validade e será usado automaticamente se a casa gerar menos energia do que está sendo consumido. Isso tudo de acordo com a redação do Mundo Estranho de 2021 sobre energia solar. O impacto ambiental dos materiais de construção. A escolha dos materiais de construção afeta o impacto ambiental de uma casa. Todos eles são processados de alguma maneira antes que sejam incorporados à edificação. E tal processamento pode ser mínimo, como no caso da cabana tradicional construída com materiais encontrados na região, ou pode ser enorme, como no caso de construções pré-fabricadas.
Até mesmo materiais básicos têm impacto ambiental. Segundo o Instituto de Pesquisa britânico Chatham House, o cimento é a fonte de aproximadamente 8% das emissões mundiais de CO2. De maneira como dito pela Lucy Rogers em 2021, se sua indústria fosse um país, seria o terceiro maior emissor desse gás no mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Em outra comparação, suas emissões superam as dos combustíveis da aviação e não estão muito atrás das geradas pelo agronegócio global, por exemplo. Em 2016, a produção mundial de cimento gerou cerca de 2,2 bilhões de toneladas de CO2, o equivalente a 8% do total mundial. Mais da metade disso teve origem do processo de calcinação, juntamente com a combustão térmica. 90% das emissões do setor poderiam ser atribuídas à produção do clinker. Segundo Geoff Hogan, diversos fatores devem ser considerados na escolha dos materiais, e é improvável que regras absolutas possam servir para todas as situações. A primeira questão é de como o impacto ambiental deve ser avaliado, as qualidades inerentes a um material e a maneira na qual os materiais são incorporados a um projeto. E a cultura ou estilo de vida local determinarão em conjunto o impacto ambiental. Fatores determinados pelas quantidades do material são, por exemplo, a energia necessária para produzir o material, as emissões de CO2 resultantes da fabricação do material, o impacto no meio ambiente local resultante da extração do material, a toxicidade do material, o transporte do material, o grau de poluição resultante do material ao final de sua vida útil. Talvez a medida mais importante do impacto ambiental de um objeto seja determinada pelo conceito de energia incorporada. A energia incorporada descreve a quantidade de energia empregada para produzir um objeto. A energia incorporada é uma medida importante porque o uso de fontes de energia não renovável é a principal razão para a degradação ambiental. Tal degradação é causada principalmente de duas maneiras: emissões atmosféricas, principalmente de CO2, que contribuem para o aquecimento global, efeitos que outras transmissões têm sobre a atmosfera, como a chuva ácida, e por aí vai. Da mesma maneira como dito pela Folha de São Paulo, nem sempre reformar um imóvel velho vale a pena. Em alguns casos, construir do zero pode ser mais vantajoso do que restaurar danos estruturais graves e trocar instalações elétricas e hidráulicas. A reforma é uma forma de reciclar edificações. Se a escolha é entre demolir e depois construir ou apenas reformar, a eficiência em energia de consumo diário determinará qual opção apresenta o menor impacto ambiental. Uma nova edificação provavelmente terá um impacto ambiental menor ao longo de sua vida útil, se ela exigir um menor consumo de energia para uso diário. A reforma é uma questão que deve ser cuidadosamente pensada em relação ao impacto ambiental. Só há lógica em reciclar no sentido ambiental se isso puder ser feito facilmente, ou seja, sem que seja necessário dispêndio de muita energia. Se a edificação puder ser melhorada termicamente e se tal renovação não for repetida com muita frequência. As paredes e pisos provavelmente serão responsáveis pela maior quantidade de energia incorporada. Se estes puderem receber um alto isolamento permanente, então a reforma será uma boa opção. Boa tarde, meu nome é Thiago Lima, número 34, e eu vou falar da inovação regional. O meu objetivo é promover a inovação da construção civil na região de Jundiaí, assim adotando medidas econômicas com nosso tempo, dinheiro e que nos ofereça comodidade. Um material inovador é aquele que promove um uso mais prático e eficiente dos recursos materiais e financeiros que dispomos. O primeiro material é o bioconcreto, o concreto regenerante. Este concreto, desenvolvido na Universidade Holandesa de Delft, revoluciona a manutenção das estruturas ao usar a bactéria Pseudoformos para detectar a umidade das fissuras e rachaduras e as preencher com calcário por conta própria. Essa bactéria, capaz de sobreviver ao alto pH do concreto, preenche fissuras e rachaduras com largura inferior a 0,8 mm. Como ela sobrevive ao pH? Isso através da produção de endósporos que a permitem viver em períodos de inatividade. Mas quanto ao preço, estima-se que alcance 100 euros, em torno de R$ 620 pelo metro cúbico. Valor este que contrasta com um preço médio de R$ 270 pelo metro cúbico no Brasil. A vantagem desse concreto é sua vida útil estendida,
uma vez que poupa com a manutenção e consumo material. Este um grande problema ambiental, já que a fabricação da construção civil é extremamente poluente. Conforme a fabricação for barateada, será ainda mais viável. O próximo material é a hidrocerâmica, a placa ventilante. Esta placa, criada no Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha, na Espanha, revolucionou o isolamento térmico das coberturas ao ser capaz de isolar ou refrescar o ambiente de forma dinâmica pelas suas bolas de hidrogel. A hidrocerâmica é uma placa de cerâmica e tecido que se junta às bolas de hidrogel. A bola de hidrogel é um material cujo volume varia de acordo com a umidade, de forma que em ambiente frio e chuvoso ela absorve a água e expande, enquanto em clima quente ela retrai por evaporação, de maneira a refrescar o ambiente. Essas bolas de hidrogel são então postas em placas cerâmicas, a fim de permitir tanto a variação volumétrica do hidrogel quanto o uso nas estruturas. O principal benefício da hidrocerâmica é o baixo custo dos materiais envolvidos e sua economia em eletricidade, uma vez que substitui a ventilação por equipamentos elétricos. Quanto ao custo, 5 esferas de hidrogel custam aproximadamente 50 cents, o que daria R$ 2,70, e todo o painel custa um total de 28 euros por metro quadrado, aproximadamente R$ 178 reais. Seguimos agora com a madeira transparente, o substituto dos painéis solares e de vidro. No Real Instituto de Tecnologia Sueca, se desenvolveu uma maneira de retirar a lignina da madeira e assim a tornando transparente. Obteve-se deste modo um painel transparente mais barato, resiliente e isolante termicamente. Essa madeira passa pelo processo de remoção da lignina, onde adquire coloração branca, para daí receber os polímeros transparentes. Este método possibilita economizar com painéis, evitando agora o custo de pelo menos R$ 42 reais por metro quadrado que se tem com um vidro um pouco espesso. Além do baixo custo e boa resistência mecânica e bom isolamento térmico, a madeira transparente também tem um grande potencial com painel solar e pode até mesmo possibilitar um híbrido de janela e painel solar. Concluo as inovações materiais com o contrapiso autonivelante, o fluido ágil. Este contrapiso é cada vez mais usado no Brasil, por facilitar e acelerar a execução dos contrapisos pela autonivelação, em vez da vibração ou compactação manual. Como uma argamassa feita de concreto de alto desempenho e aditivos, possui maior viscosidade e fluidez, e logo pode se nivelar com o próprio peso. Por consequência, a manipulação desse material é mais rápida e simples, como com um rodo metálico, por exemplo. Mesmo que seja mais caro e de necessitar uma manipulação acelerada, em comparação com o material convencional, o contrapiso autonivelante compensa com uma alta produtividade de 100 metros quadrados por hora, baixo uso de mão de obra, a possibilidade de ser transportada via bombeamento em vez de sacos, uma secagem em 24 horas e uma fabricação com menor emissão orgânica. Encontram-se sacos de 20 kg de autonivelante por R$ 130 reais. As inovações técnicas são medidas simples que modernizam costumes ultrapassados, como simplesmente usar um leitor de código de barras na identificação e catalogação das ferramentas e materiais do almoxerifado, assim como medidas práticas e baratas, que são facilmente aderidas em todo o país. Um leitor custa R$ 155 reais. Já no caso dos equipamentos, são inovações que promovem uma modernização direta na nossa vivência. Um belo exemplo disso são os interruptores inteligentes, que tornam nossa vida mais prática e melhor, iluminando nossa casa por comando de voz ou por celular. Um equipamento, até simples como esse, oferece muita praticidade e comodidade ao morador, e, portanto, é cada vez mais procurado. Agora, meu colega Danilo vai mostrá-los as projeções de uma casa minimalista. Bom, aqui nós temos uma projeção da nossa casa sustentável. Essa planta, ela tem medidas de aproximadamente 10 por 8 metros, tem uma sala de estar e jantar integrada, assim otimizando o espaço, e ela tem bastante janelas, e janelas grandes, assim aproveitando da melhor maneira possível a luz natural e economizando energia elétrica. Aqui nós temos uma projeção 3D dela, aqui a vista frontal e aqui a vista posterior. E agora, meu colega Tiago
Ele vai falar sobre os materiais que pretendemos usar na construção dessa casa. Agora voltando comigo. Esta lista aqui mostra o custo de materiais que falei anteriormente. Tendo atenção aos valores, podemos observar um custo considerável em algum desses materiais, como o bioconcreto. Por causa disso, valida se questionar se há custo-benefício. Vamos analisar melhor isto. Observando os custos financeiros desses materiais ecológicos, como a parede de bioconcreto, obteve-se um alto custo em relação aos materiais convencionais. E essa onerosidade afasta o investimento no momento. Ainda assim, os pesquisadores analisam meios de baratear a produção e, no futuro, os materiais serão ainda mais competitivos. Outro apontamento foi o benefício do meio ambiente com essas atitudes e materiais sustentáveis. O uso de materiais inovadores na construção de uma residência é promissor na manutenção da integridade do meio ambiente, já que esses se mostram mais versáteis e otimizáveis frente aos convencionais. Junto também dessa otimização está a adoção de práticas minimalistas. Das incontáveis mudanças ecologicamente sustentáveis propostas, o custo financeiro ou mesmo longo período até a aplicação de algumas ideias pode assustar, mas são justificáveis pelo custo-benefício a longo prazo. Ou seja, ao investir agora em diminuir o impacto humano no planeta, poupa-se o custo futuro de reparar os problemas ambientais e sociais que se agravam hoje. Concluo que, para alcançar um futuro melhor, é preciso agir enquanto há tempo. Essa foi nossa equipe, Danilo, Gustavo e eu, Thiago. Obrigado pela atenção.